Graça e paz, Deus abençoe. Nós estamos agora falando sobre o segundo inimigo que nós devemos enfrentar, que é o diabo. Nós falamos sobre o mundo e agora o segundo inimigo que nós vamos falar, que nós devemos enfrentar, é o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, o diabo, ele é um ser derrotado, ele já foi derrotado por Deus. A Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. A Bíblia também diz, queridos, que o diabo, ele já está condenado. O diabo já está condenado. E a Bíblia deu autoridade à igreja para destruir as obras do diabo. E tem um versículo que eu acho lindo, que diz que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. E eu e você, nós temos esse papel também, desfazer a obra do diabo. Eu e você tem esse papel de desfazer tudo aquilo que o diabo fez de ruim, pelo nome e poder do nome do Senhor Jesus. Então, como é que você pode fazer isso? Através da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus, trazendo o ensinamento de Cristo, exercitando e praticando aquilo que a palavra de Deus falou, exercitando e praticando aquilo que a palavra de Deus lhe ensinou, exercitando e praticando aquilo que a Bíblia ela lhe deu respaldo para você fazer. Então você pode praticar a palavra de Deus através da ação, porque não adianta você conhecer, você tem que conhecer e falar. Eu já falei aqui sobre como você se encher do Espírito. Então a Bíblia fala o seguinte: a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guardados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós temos três inimigos, queridos: o diabo, a carne e o mundo. A carne, nós vamos falar depois. Falamos sobre o diabo e falamos sobre o mundo. O mundo você não tem que amar. O diabo você tem que se sujeitar a Deus. Ou seja, você cumprir aquilo que Deus tem para você, nos cânticos espirituais, com oração, com louvor. É o padrão de desenvolvimento de todo crente, querido. Todo crente ele tem que ter, no mínimo, esse padrão de desenvolvimento, que é o louvor, que é a adoração, que é a busca pela palavra, a busca pela santificação. É isso que o cristão ele tem que ter na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele só vai se revelar com aquilo que você busca, aquilo que você tem. É por isso que eu falo que os cristãos de hoje, eles precisam, queridos, eles precisam ter consciência do seu chamado. Ele precisa ter consciência daquilo que Deus lhe chamou para ele fazer. Porque, queridos, hoje o mundo está caminhando para uma possível volta de Cristo. E se você ficar até mesmo paralisado com aquilo que acontece, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque você tem que exercer a sua autoridade em Cristo Jesus. E você precisa exercer autoridade com várias palavras de sabedoria, buscando ao Senhor, porque Deus vai te revelar o tempo todo Deus vai te revelar. Deus vai te revelar no recôndito do seu lar. Deus vai te revelar na cama, Deus vai te revelar no escritório, Deus vai te revelar coisas preciosíssimas para você. Deus vai te revelar segredos imutáveis. Deus vai te revelar segredos que só Ele tem para você. Agora você precisa buscar Deus, passar um tempo com Deus. Eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei a Deus. Nasci no evangélico, tive essa busca por Deus muito grande. E fui para o seminário, levei 4 anos e meio de seminário. E ali eu fui provado, fui tentado pelo diabo. E Deus me deu vitória em tudo. Deus me deu vitória em tudo. Queridos, quando você se entrega a Deus, coloca dentro de Deus, você vai ver vitória em tudo. A vitória não vai vir da forma que você pensa, na hora que você quer, mas que você vai ter vitória, você vai ter vitória. Nunca vi um cristão derrotado, queridos. Nunca vi um cristão derrotado. Nem mesmo um cristão que ele entrega a sua vida lá no Oriente Médio, por favor de Jesus, eles são mártires.
como Estevão, e pelo contrário, ele se torna até mártir. A Bíblia fala que ele se torna de uma glória maior do que os outros cristãos. É a Bíblia que fala. Então não tem como o cristão perder. Se ele está em Cristo, não tem como ele perder. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, queridos, você precisa entender que o seu chamado é para fazer as obras de Deus. Eu me lembro uma vez que eu e um grupo de amigos, nós fomos resgatar uma alma que estava enferma espiritualmente. E hoje essa pessoa é pregador do evangelho, uma alma que estava querendo se suicidar, que estava com problema de depressão, e me uni com um grupo de amigos cristãos e fomos buscar orar para essa pessoa, e essa pessoa se tornou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, e hoje é pregador do evangelho, hoje dá frutos. Recentemente, nós estávamos no programa da rádio, e uma pessoa estava com sintomas suicidas. Eu e um pastor, nós fomos impelidos por Deus e ajudamos aquela pessoa. E aquela pessoa com um problema de pensamento suicida retornou à sua vida. Porque o diabo só tem três coisas: roubar, matar e destruir. O diabo só sabe três coisas: roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que possamos ter vida, e vida com abundância. Então, uma das coisas muito importantes, queridos, que nós devemos fazer é nos retirarmos para Deus, passar tempos a sós com Deus, leve tempos a sós com Deus, retire-se para o seu quarto, como diz Mateus 6,6, e ore ao seu Pai em secreto, que seu Pai o recompensará. É uma prática que eu tenho feito, exercido todos os dias da minha vida. Por quê? Porque é uma prática bíblica. É uma prática bíblica. Você retirar-se para si mesmo e para Deus. Para Deus e para si mesmo, como queira. Então é necessário que você venha fazer esse exercício espiritual para você resistir ao diabo, para você subjugar o diabo, para você ter autoridade sobre o diabo, né? Para você falar contra as forças das trevas. Você precisa proferir, você precisa falar, verbalizar, você precisa declarar. Tem três coisas que os cristãos modernos não sabem. Tem gente que tem 40 anos de crente, mas não sabe isso que eu vou falar. Três coisas. Tem gente que tem 40, 50 anos de crente e não sabe o que eu vou falar isso. O cristão, ele tem que exercer decretos. O que é decreto? Decreto é uma definição, é uma ordem de definição. Se eu digo, hoje vai chover e acabou. No nome de Jesus. Não, nada em mim. Você sabe que nada em mim. No nome de Jesus. Chega um momento que a sua palavra é igual a palavra de Elias. Você vai ter intimidade com Deus e aquela palavra sua vai se cumprir. Vai se cumprir. Foi quando eu falei anteriormente do terreno, do galpão, que era praticamente impossível. Era uma pessoa só limpar aquele terreno. E eu comecei a dar ordem, levei pessoas para dar ordem. E aconteceu exatamente com aquilo que eu falei. O terreno ficou limpo, limpo, limpo. Ficou uma seda, como diz o outro. Um terreno cheio de pedregulhos, cheio de enorme, cheio de pedras. E ficou um terreno limpo, limpo, limpo. Deus mandou maquinários, Deus mandou caçamba, Deus ordenou, pela minha palavra, no nome de Jesus, Deus ordenou caçamba, Deus ordenou maquinários, trator, ia para tirar todo aquele pedregulho daquele terreno. Então é assim que Deus faz, queridos, pela sua palavra. A sua palavra tem poder. Eu levei lá vários homens de Deus, vários ministros de Deus, vários apóstolos, profetas, homens de Deus, de todos os cargos. As pessoas chegavam ali, oravam, e de sorte que aquele lugar mudou para a glória de Deus. Então, foi algo espiritual? Foi algo espiritual, porque eu me levantei em espírito. Eu me levantei em espírito e comecei a dar ordem. Aqui a nossa rua também,
Tinha 40 anos que ninguém falava em calçar essa rua. Por quê? Porque já estava calçada e comecei a me levantar em espírito. E Deus mudou a situação, está mudando a situação. E devido ao problema que nós estamos passando, houve uma pequena pausa. Mas creio, mais do que absolutamente, que vai ser calçada, porque Deus mandou o rapaz aqui na minha porta, uma autarquia, para dizer que estava tudo certo. Mas então, queridos, é o poder da fé. É o poder da fé. E você vai ser testado também. Você vai ser testado para você perseverar. Você vai ser testado para você perseverar naquilo que você precisa perseverar. Você vai ser testado em perseverar naquilo que você tem que perseverar. Não é somente você, Deus vai dar algo para você e você, não, eu vou ficar na minha de boa. Não, não, querido. O cristão, queridos, ele é igual uma, no sentido bom, um carro. Você tem que dar manutenção. Você tem que dar, todas as vezes, tem que dar manutenção na sua fé. Eu, às vezes, tenho aqui um dandar, já falei a experiência de dandar, de 30 anos atrás. Eu tenho 42 anos. E eu arrancava dandar na casa dos meus pais, e eu tinha uma ferramenta, e quando você capinava com enxada, aquele dandar ele nascia rápido. Mas quando você ia de um em um, na raiz do problema, aquele dandar ele demorava muito para nascer e ficava mais subjugado. A mesma coisa, e faço isso diariamente, você tem que fazer isso diariamente. Isso para a sua vida tem que ser diariamente. Então você tem que pegar, arrancar a raiz do seu problema diariamente. Olha, diariamente. Então você vai fazer essa reflexão no seu dia a dia para que você venha ter uma vida plena em Cristo. Uma vida bem abalizada em Cristo Jesus. Porque, querido, se não for assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Se for assim, o diabo vai ter triunfo sobre você. Você que tem que triunfar do diabo, não importa a situação, não importa o tempo que você viva. Amanhã eu vou falar aqui porque as pessoas não são respondidas nas orações, mas deixe para amanhã. Por quê, queridos? Você precisa ter um padrão de desenvolvimento em Cristo. Você precisa ter um padrão de desenvolvimento. Tem muitos cristãos que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejuma, que não busca a Deus, que não consagra, que não tira tempo para Deus, que não tira tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu sou cristão. Cristão desse jeito, meu amigo. A Bíblia fala que até o diabo crê e estremece, até o diabo é cristão, mas não pratica. O cristão ele tem que praticar. O diabo não tem medo, queridos, de que você usa paletó, que você usa a Bíblia na mão, se você até fala em línguas, mas o diabo tem medo quando você pratica a palavra. Quando você coloca a palavra em exercício, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, é isso que o diabo tem medo. O diabo não tem medo se você fala em línguas. O diabo não tem medo se você já leu 1001 livro cristão. O diabo não tem medo se você é doutorado na Bíblia, se você tem pós-divindade, se você escreveu 1001 livros. Nada disso. Quantos teólogos aí estão derrotados pelo diabo? Quantos teólogos aí, queridos, estão derrotados pelo diabo? Pessoas que conhecem Bíblia, mas não praticam. E às vezes deturpa a Bíblia sob o prazer. Deturpa a palavra sobre o prazer. Às vezes é mais amigo do deleite do mundo que de Deus. Eu conheço um teólogo fantástico, né? Um teólogo fantástico. Foi um teólogo fantástico, né? E esse teólogo se tornou hoje, pelo amor de Deus, fala tanta asneira, mas tanta besteira, que o diabo aplaude ele. Aplaude ele, usa de sofisma, usa de conjecturas para aprovar sua tese. Foi um teólogo que escreveu livros, vários livros. Foi um teólogo que ajudou muitas pessoas, que fez grandes encontros, aglomerações. Foi um teólogo que fez grandes coisas no mundo mesmo. Fez algo assim maravilhoso de bom através de Deus, né, claro. Mas só que levou um tempo que ele começou a exaltar a si mesmo e ficar na sua carne. E acabou pagando um preço. Acabou pagando um preço
E mais do que isso, se posicionando contra as escrituras sagradas. E dizendo que a conhece, dizendo que a sabe, e trazendo todo tipo de deturpação possível e imaginável. Né? Então, vocês sabem, né, o Caio, o Fábio, né, que Deus tenha misericórdia, compaixão na vida dele, que Deus erga a vida dele em nome de Jesus, né, para que ele venha tomar posição correta. Então, você vê o homem daquele foi um homem muito sábio, queridos, muito usado por Deus, mas pela sua, às vezes a pessoa ela cai na síndrome de Satanás. Quem vigia não cai. Quem vigia, a Bíblia fala que aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Então, quem está vigiando, está na humildade, ele vai ter, ele vai saber que o Espírito Santo vai estar com ele. E ele não vai depender dele mesmo, porque o problema das pessoas é como ela depende de si mesmo. Ela depende de si mesma, ela pode estar certa como, e não certa como for. Foi o caso de Saul, foi o caso do próprio Davi, mas Davi retornou logo. Só que esses aí, eles caem e ficam lá com a cara prostrada. E, infelizmente, tem muitos teólogos, muitos pastores que defendem ideologia satânica, ideologias antibíblicas. Porque, deixa eu falar para você, dogma, tem dogma e doutrina. A doutrina é uma coisa mais humana, particular. Por exemplo, tem igreja que tem que usar barba, outra não tem igreja que não tem que usar barba. Errado e certo depende. Porque se você vai para uma igreja que tem que usar barba, você tem que se enquadrar com a igreja, você não pode reclamar. Entendeu? E se você vai para uma igreja que não pode usar barba, você tem que tirar a barba, você não pode reclamar, porque é uma coisa que é interna e é legal. Doutrina é legal. Agora, por exemplo, dogma, Jesus Cristo é o Senhor. Então, isso não pode ser tirado. Santidade leva a Deus. Não pode ser tirado. Então, é isso que o mundo está fazendo, é isso que esses teólogos estão fazendo. Eles estão tirando os dogmas da palavra, para que as pessoas se percam em si mesmo. Hoje em dia você vê vários mestres de si mesmo, vários meninos que estão aí chegando aí agora, vários que se dizem homem de Deus, que se dizem teólogos, se dizem voz da verdade. Queridos, eu tenho muito, o diabo é astuto, sutil e sagaz. Essas pessoas, queridos, não vão dar nenhum medo. Pelo contrário, o diabo vai usar até essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são mestres de si mesmo. A Bíblia fala que nos últimos dias aparecerão mestres de si mesmo, que vai falar sobre a sua conveniência. Aí você vê muitos jovens aí despreparados, são jovens inteligentes, porque, querido, a inteligência nesse sentido só faz atrapalhar. São jovens bem descolados, fala bem, mas eu dou um conselho a essas pessoas: vá falar de outro assunto, vá falar de psicologia, de coach, outras áreas humanas, de filosofia, mas deixe até a teologia, porque a teologia implica a Bíblia e assuntos espirituais de lado. Então nós vemos aí muitos doutores de si mesmos, senhores de si mesmos, jovens que não têm pleno conhecimento da palavra de Deus, sem critério nenhum. Tem muitas pessoas boas? Tem muitos meninos aí de Deus. Tem. Às vezes você olha para o cara, não dá nada, mas o cara é cheio do Espírito Santo, é usado por Deus. Agora tem aquele cara também que também você olha, ele tem aquele estereótipo de paletó e gravata, né? Ou não, e fala tanta besteira, tanta asneira que vai de encontro com a palavra de Deus, que você fica assim, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Aonde é que nós chegamos? Então são doutores de si mesmo, são jovens doutores de si mesmo. Né? E velhos também, o caso que eu falei aqui do Caio Fábio, né? O Caio Fábio, queridos, é uma pessoa que eu oro a Deus para que Deus venha erguê-lo, porque foi um grande teólogo, é um homem de uma mente brilhantíssima, inteligentíssimo. Agora, só que ele interpreta a Bíblia a seu bel prazer. Ele interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. Né? É um homem de Deus que precisa ser restaurado. A verdade é essa. Porque um homem daquele, com o pensamento que ele tem, com as coisas que ele pratica, né, ele pode influenciar ainda muitas pessoas.
É um homem que pode influenciar muitas pessoas, né? Tem outros pastores que são polêmicos, mas eu falo quando tem pastores que se votam contra a palavra de Deus e assim a pessoa mais forte que veio aqui foi o Caio Fábio, que acompanhei todos esses pastores. Aí você vê aí um cara de 20 anos de idade que entrou na universidade, fez o curso de humanas e se acha o dono do mundo, se acha que tem a dona, querido, a Bíblia, querido. Você não vai, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o processo, só tem um caminho só que é Jesus. Se você não passar pelo caminho, pelo Jesus, meu amigo, você vai ficar igual Nicodemos. Tem muitos Nicodemos aí, ou seja, homens com conhecimento altíssimo, intelectual, agora não sabe o que é nascer de novo. Eu imagino um cara igual o Nicodemos, que não sabe o que é nascer de novo. Eles estão assim. São caras que pegam, escrevem livros, têm uma mente brilhantes, mas estão dominados pelo diabo, porque não sabem o que é nascer de novo. Jesus falou que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Nicodemos não sabia o que era nascer de novo. Aí vem aquele versículo famoso, né, que é o enredo da Bíblia, que é o centro da Bíblia, o bojo da Bíblia, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem gente, queridos, que não sabe o que é nascer de novo. Não sabe o que é nascer de novo, não sabe o que é o novo nascimento. Por essa razão que a grande tribulação vai provar muito crente que vai ficar. Porque tem crente que não sabe o que é nascer de novo. Igual no Nicodemos. Porventura, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu, homem já velho. Agora que pergunta tola. É uma pergunta tola para um homem erudito igual a Nicodemos. Mas se fez necessário. Por quê? Porque ele precisava dessa visão. E Jesus explicou a ele, né, que nasce da carne é carne e que nasce do espírito é espírito. Né? Então, queridos, o diabo é o seguinte: sujeitar-vos a Deus, sujeitar a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Sujeite a Deus, fique debaixo da palavra de Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. E a carne? A carne, a Bíblia fala que andar em espírito é o terceiro inimigo, a carne. Andar em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, o desejo da carne, os prazeres da carne. Queridos, a carne, ela milita contra o espírito contra a carne. Há uma luta de UFC, de boxe interno. Um luta contra o outro. Quem ganha é quem mais se alimenta. Se você anda falando da palavra de Deus, se você ora, se você busca o Senhor, se você tem uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo e na prática da palavra, você é um cristão vencedor. Mas se você não tem isso, meu amigo, você é perdedor. Você é perdedor. A carne, queridos, ela trabalha com três reis pagãos de antigamente, que é o mesmo Deus que opera hoje, Deus com letra minúscula, que é Mamon, que é o dinheiro, que é Dagon, que é a sexualidade, que é Baal, que é o mundo. Então, a carne, ela anda com esses deuses, né? Porque a carne ela quer satisfazer os seus desejos. É o cara que quer, o cara que uma vez que Jesus preenche esse desejo, querido, você não tem mais prazer no pecado. O antídoto é Jesus. Você peca porque você é um pecador, mas você não tem prazer no pecado. Uma vez que você vem para Cristo, por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas passaram, esse que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando você vem para Cristo, querido, as coisas da carne ficam para trás. Você tem um novo direcionamento. Você tem uma nova perspectiva de vida. Você tem uma nova forma de pensar, porque Cristo transforma. Aí você vai ver muitas pessoas que tocavam o terror, matava, roubava, se prostituía, adulterava, pintava o diabo, pintava o sete. E a pessoa é transformada. Por quê? Porque nasceu do Espírito. Agora, nunca, deixa eu te explicar algo aqui. A pessoa, ela nasceu do Espírito.
Agora, a pessoa, ela tem sentimentos, ela tem pensamentos e ela é um ser humano. Não é perfeita. Você não vai ver nenhum cristão perfeito. Eu sigo 6 pastores na internet, já falei aqui para vocês, 6 pastores que eu me aconselho com eles todos os dias. Dentre de 100 pastores, esses são os que eu me aconselho, e Deus pode usar qualquer pessoa, mas são os pastores que mais corriqueiramente eu me debruço a estudar, a escrever, a analisar aqueles que eles falam, dentre tantos outros relevantes. Bispo Acléo Rossafá, Jeremias Pereira, Oswaldo Lobo, Neu Barreto, Moabel Pereira, entendeu? E Jeremias Pereira. Então são pastores que eu me debruço, que eu gosto. Tem muitos pastores até mais influentes, afluentes do que eles, homens de Deus também. Mas são 6 pastores que eu me debruço. São homens perfeitos como eu? Não. Mas estamos buscando a perfeição, porque perfeição só no céu. Agora, você vai caminhando para a perfeição. Você vai encontra a perfeição. Em Cristo Jesus, você se torna perfeito. É a mesma coisa da questão da santidade. A Bíblia fala que sem a santidade ninguém verá Deus. Queridos, é um mistério como Deus está dentro de nós e como Deus nos escolheu. É um mistério. E como Jesus veio para cá. Nós somos santos. Se Deus diz que nós somos santos, porque eu sou santo. Então você tem que tomar essa não para envadecer, nem para ficar arrogante, nem soberbo. Mas você é santo. Mas, pastor, eu peco, eu piso na bola. Mas não é meritocracia, querido. Não é meritocracia. É a obra que Jesus fez na cruz. E você se apropriou dela. Acabou. Você é santo. Você se apropriou dela. Então você é santo e acabou. Santo não é o Frei Galvão, santo não é Irmã Dulce, santo não é Madre Teresa de Calcutá. Não. Eles não são santos. Santos somos nós que fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. É isso que a Bíblia diz. E a santificação quem dá é Deus, não o homem. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas aos santos da igreja de Filadélfia, aos santos da igreja de Coríntios. Agora imagine a igreja de Coríntios. Pense em um povo abençoado. Multiplique por 1000. Mas são pessoas que estavam ali no início do evangelho, pessoas que estavam ali tirando a creca, tirando aquele carnegão espiritual e foram santificados por Cristo, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 6, 10, 11, né? Que muitos foram transformados por Cristo. Nem os adúlteros, os efeminados, os sodomitas entrarão no reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo falou, mas foram que alguns de vocês foram. Mas vocês foram redimidos, transformados. Vocês foram modificados. Vocês foram transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Esse que alguns têm sido passado. Mas vocês foram transformados, redimidos, edificados pelo poder de Deus. E uma vez, queridos, que Deus lhe redimiu, acabou. Não falo isso para você pisar na jaca. Se você pisar na jaca, porque o pecado separou o mundo de Deus. Né? Você tem que. Porque a pessoa não. Eu sou uma vez salvo, a doutrina de Calvino, né? Calvino e Hermínio, né? Que é uma vez salvo, sempre salvo, não. Olha o dedinho. A presbiteriana é uma igreja séria, gosta da presbiteriana, né? Mas calvinismo, meu amigo, Calvino também foi um homem de Deus. Agora errou, nessa doutrina dele aí, ele pisou na bola. Ele interpretou de forma equivocada. Uma vez salvo, salvo para sempre, não. A Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, você tem que ser fiel a Deus até o seu último dia aqui na terra, até o dia que Jesus for lhe chamar para o arrebatamento. E nós devemos fazer a nossa parte, queridos. E eu creio que, diante desse estudo, nós vamos adentrar nas mansões celestiais. Não é pelo nosso conhecimento, nem pelo nosso favor, mas pela graça de Deus em nossas vidas. Então você já percebeu que
São 3 inimigos. Quando alguém conversar com você, qual os 3 inimigos? Eu cataloguei 14 inimigos contra a nossa alma. 14 contra a nossa alma. Agora, contra a igreja tem 3 inimigos. O diabo, né, o mundo e a carne. Hoje em dia os cristãos, a Bíblia fala, resistir ao diabo, fugir da carne. Hoje em dia os cristãos estão fugindo do diabo e resistindo à carne. Foi o que aconteceu com Davi. Davi resistiu à carne e caiu. Do diabo, perceba, do diabo você resiste, você enfrenta, cai para cima, a carne, você foge. Você foge. Um cara que tem tendência a beber, fuja de um lugar que tem bebidas alcoólatras. Um cara que tem tendência a brigar, fuja de lugar aonde tem brigas. Então, queridos, perceba que você tem que fugir de alguns lugares. Fugir literalmente é você dar um pé. E você vai ver a vitória de Deus na sua vida. E o conselho de Paulo é não amar o mundo. Ou seja, você está no mundo, mas você não vai amar o mundo, você vai influenciar o mundo com a palavra de Deus. Você vai ser um influenciador do mundo com a palavra de Deus. E você vai ver coisas tremendas, maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Você vai mudar situações de lugares, de cidades, da sua família. E todos vão dizer, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Até amanhã com um novo estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.